O que são hemorroidas? Hemorroidas são o conceito menos atraente que existe. Então, basicamente, elas são como veias que transportam sangue e estão localizadas ao redor do nosso ânus. Agora, eu sei que deveria ter uma resposta para por que evoluímos para ter hemorroidas, e eu não tenho. Honestamente, eu não sei por que evoluímos para ter hemorroidas, mas evoluímos mesmo assim. Elas estão lá. E quando nossos movimentos intestinais mudam, seja por constipação ou diarreia ou esforço para ir e pressionar, estamos, na verdade, forçando sangue para esses tecidos. Essas hemorroidas ficam inchadas, aumentam de tamanho e podem causar problemas. Elas podem causar sangramento, podem sair, podem coçar. Então, e estatisticamente, 50% dos americanos que têm 50 anos ou mais têm problemas de hemorroidas. Pode curar essas hemorroidas? Você pode fazer mudanças na dieta, que certamente as melhoram substancialmente, porque variam um pouco. Talvez eles não se tornem totalmente não problemáticos, porque fazem parte da nossa anatomia. Quando você muda a anatomia e tem um problema, ele tende a persistir até que você faça algo cirurgicamente para consertá-lo. De qualquer forma, essa é a razão para não passar muito tempo no banheiro. Então, se alguém está tendo uma dessas três coisas, acho que você disse diarreia, constipação e, fazendo esforço. Esforço ao forçar as entranhas. Se eles estão experimentando isso ocasionalmente ou frequentemente, quais são as principais causas desses três tipos de evacuação não saudável? Esta é uma longa conversa. Pode levar o dia. Sim, bem, eu tenho cursos de várias horas sobre esses assuntos. Mas se fôssemos dizer, ok, vamos voltar para o que você pode fazer, e a resposta é fibra. Fibra. Por causa do poder da fibra. 95% dos americanos são deficientes em fibra. O que é único sobre a fibra, além de alimentar nosso microbioma intestinal para criar ácidos graxos de cadeia curta, é que pode corrigir tanto a diarreia quanto a constipação, equilibrando e dando forma às fezes. Proporciona aquele movimento intestinal glorioso, macio e bem formado pelo qual nos esforçamos. E quando está macio e bem formado, sai muito mais fácil. Você não precisa fazer força para ir. Portanto, abordamos todas as questões descritas. Quando você tem prisão de ventre, Vejo você corando. ou então, acho que não sei qual seria a palavra, talvez, não contínuo, quando é apenas Sim, solto ou sai. sim. O que isso significa? Isso quer dizer que você não tem fibra? Se tiver, fezes endurecidas ou não contínuas. O que sabemos é isso. Na verdade, isso me faz lembrar de uma pergunta anterior. Quanto tempo deve levar para fazermos cocô? Sim. Certo. Se for mais rápido, normalmente está associado com fezes soltas como a diarreia, devido ao trânsito rápido. Quando é mais lento, está associado à constipação. Ambas as condições estão associadas a mudanças no microbioma. Então, o microbioma é definitivamente um jogador na nossa motilidade intestinal. E se desenvolvemos diarreia ou constipação. E a gente pode realmente fazer um simples exercício em casa para medir isso e determinar qual é o nosso tempo de trânsito intestinal. Isso é o que fizemos na Zoe. Foi realmente um estudo que publicamos em um dos principais jornais de gastroenterologia do planeta, chamado Gut. E basicamente o que fizemos foi dar às pessoas muffins azuis, e o corante desses muffins azuis aparecia nas fezes. Você pode ver quando sair. Você pode vê-lo quando sair. Quanto tempo? Você cronometra. A maioria das pessoas pensam que elas fazem cocô 24, 36 ou até 48 horas depois. E tudo isso é normal. Ok. Tudo isso é normal. Mas se você vê essa cor azul, em menos de 18 horas, você teve um trânsito rápido e normalmente vai ter diarreia. E isso não é bom. Não queremos isso, então é falta de fibra. Muitas vezes é falta de fibra. Ou você pode ver um trânsito muito lento, saindo mais de 2 dias depois. Isso não é bom. Isso também não é bom. Então, todas essas coisas estão, na verdade, correlacionadas, não só com o nosso microbioma, porque estão, mas elas também estão correlacionadas com parâmetros metabólicos. Por exemplo,
Há uma coisa que usamos como médicos para prever o risco de uma pessoa de doenças cardiovasculares, como ataque cardíaco. E isso é como uma pontuação de risco de 10 anos. E acredite ou não, o tempo de trânsito intestinal nesse estudo estava correlacionado com o risco cardiovascular. Nossa. Então vale a pena prestar atenção nessas coisas. Então, ter fezes saudáveis é parte de viver uma vida saudável? Eu acho que sim. E acho que a coisa mais interessante sobre cocô é que nós o ignoramos. Nós o ignoramos porque nós o estigmatizamos. Mas se como eu, que sou um gastro, se você olhar de perto... Olha sempre suas fezes. Na maior parte do tempo, sim, acho que sim. Meio orgulhoso, pois estamos bem. Isso é bom. Sim. É importante prestar atenção. Acho que essa é a chave. Olhe para... Não tem que ser estranho. Você dá descarga. Veja enquanto desce. Está tudo certo. Não precisa se assustar ou ser obcecado. Coloca a mão lá e confere, não é estranho. Sim, por favor, não faça coisas estranhas. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada e entender onde você está. E existem essas 7 diferentes medidas de fezes chamadas de escala de fezes de Bristol. E são fotos individuais, que permitem você ver, ei, minhas fezes são assim. Algumas são diarreia, algumas são constipação, e algumas estão bem no meio onde você quer estar. Esse é o Bristol 4. O Bristol 4 é o movimento intestinal fantástico e glorioso. Certo. E o ponto-chave, do meu ponto de vista, é que isso se correlaciona com o nosso microbioma intestinal. E se está correlacionado com o nosso microbioma intestinal, então também se correlaciona com nossa saúde digestiva, metabólica, imunológica e cognitiva. Por isso, devemos prestar atenção. Então, acho importante as pessoas saberem. Você pode se perguntar, isso não é um Bristol 4? Isso é um Bristol 1 ou 2, que é constipação? Isso é um 6 ou 7, super solto e aguado, que é diarreia? Se esse é o caso, precisamos fazer algumas mudanças para te colocar em um lugar melhor. Muito disso se resume a adicionar mais fibra à sua dieta. Se a maioria adicionar mais fibra à dieta, verá melhorias substanciais nos problemas intestinais. Nossa. Agora, não quero ficar aqui sentado, tipo, há pessoas que têm algum problema médico. É mais complicado para elas, então não vamos simplificar demais. Certo. As fibras parecem ser uma das chaves. Agora, como você sabe, quais são os principais sintomas de um intestino permeável? Bem, começamos a tocar nesse assunto. Um intestino permeável volta a essa única camada de células, a camada epitelial. Quando se degrada, por causa do microbioma, cria oportunidades para substâncias entrarem na corrente sanguínea ou no sistema imunológico. Quando alguém tem intestino permeável, pode ser várias coisas, mas a primeira coisa que vai sentir é a perda de energia. Vimos isso no estudo com o lipopolissacarídeo, injetado no sangue. Sentiram-se fatigados. Isso foi dentro de algumas horas. Baixa energia é um dos principais sinais. E acho que a razão para isso, Luiz, é que energia é algo que todos experimentamos. Eu experimento. Você também. Eu poderia perguntar agora qual é seu nível de energia, de 0 a 10. E você certamente teria uma resposta. Sim. Certo. E assim seria para todos os outros. Ainda assim, médicos não entendem. Você vai ao seu médico e diz: estou com pouca energia, estou me sentindo fatigado, e eles meio que reviram os olhos. A razão disso é que não acho que eles querem te menosprezar. Acho que eles são muito compassivos, apenas não sabem o que fazer com isso. O que quero que as pessoas compreendam é que isso está conectado ao nosso sistema imunológico e à inflamação. Há evidências esmagadoras de que isso é verdade. Se você olhar para um grupo de pessoas, 20% nos Estados Unidos, vão dizer que têm pouca energia e estão extremamente fatigadas. Mas se olhar para um grupo que vai ao médico, é 1 em 3 em vez de 1 em 5. 1 em cada 3 que vão ao médico tem pouca energia. E se olhar para pessoas com condição inflamatória crônica, é pelo menos 1 em 2, 50%. Mas se você olhar para doenças autoimunes, que são como inflamação crônica evidente e intensa, entre as doenças autoimunes como a doença de Crohn, colite ulcerativa, esclerose múltipla, quase 100% das pessoas vão dizer que têm pouca energia. Nossa. Para mim, a energia é algo que estamos fingindo, ou o sistema médico tem fingido que não tem significado. Não sabemos o que significa. Estou aqui para te dizer que agora há evidências esmagadoras de que isso é uma medida da nossa inflamação. Uau! Nós temos falado sobre a saúde intestinal em relação ao sistema imunológico,
Mas como a saúde intestinal influencia o sistema nervoso e o impacta? Voltamos à conexão do intestino com o cérebro. Duas maneiras pelas quais o intestino se conecta ao cérebro, através dos ácidos graxos de cadeia e do nervo vago. Sim. Ok, então vamos olhar algumas das outras maneiras. Uma delas é neurotransmissores. Então, neurotransmissores são coisas como serotonina. A serotonina é o hormônio da felicidade. Sim. Quando tratamos depressão ou ansiedade, usamos inibidores da recaptação de serotonina para aumentar os níveis de serotonina no cérebro. Acontece que 95% da serotonina é produzida no intestino, não no cérebro. Vamos lá, mas todos falam sobre serotonina no cérebro, mas é produzida no intestino. 95% dela é produzido no intestino. 95% dela não é produzida no cérebro. Agora, no cérebro, é relevante e importante para como nos sentimos, nosso humor, nosso nível de energia, nosso foco. Mas no intestino, os micróbios têm a capacidade de moldar a produção de serotonina e precursores de serotonina. E esses precursores afetam a motilidade intestinal e afetam o humor. E podem atravessar a barreira hematoencefálica. Então, se você pensar sobre isso, pessoas que têm, por exemplo, síndrome do intestino irritável. Certo? Então, o que é síndrome do intestino irritável? Estamos aqui em 2024. Não temos um exame de sangue. Não temos uma tomografia ou qualquer coisa que possamos fazer para diagnosticar essa condição. Conhecemos isso há 50 anos. Ok, o que está acontecendo aqui? Bem, eles têm uma mudança na motilidade intestinal. Todos têm diarreia ou constipação. Todos têm dor abdominal. E de maneira esmagadora, eles sofrem de distúrbios de humor. Há uma prevalência maciça e desproporcional de depressão, ansiedade e outros distúrbios de humor em pessoas que têm síndrome do intestino irritável, SII. E é bastante fascinante porque, quando você pensa sobre isso, conecta de volta ao intestino e ao cérebro e à nova maneira de pensar sobre essa condição, que mudou muitas vezes durante minha carreira. Então, realmente, o ápice da expectativa de vida foi em 2014 nos Estados Unidos. E começou a diminuir todo ano consecutivamente desde então. Então, estamos criando a primeira geração de americanos com expectativa de vida média menor do que a dos seus pais.